Fala aí, turma, tudo bem? A gente chega aqui nesse vídeo para a gente falar um pouquinho das implicações que acontecem logo depois de uma derrota no Clássico Rei, numa final de campeonato que aconteceu com a equipe do Fortaleza. A gente chega para tentar observar, conversar sobre algumas coisas que aconteceram de ontem, depois do término da partida. Eu tô gravando esse vídeo aqui por volta das 4 horas da tarde do domingo. E então, de lá pra cá, menos de 24 horas até a gravação desse vídeo, algumas coisas já aconteceram e talvez seja muito precipitado a gente fazer algum tipo de diagnóstico geral, mas dá pra gente trabalhar alguns assuntos e é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Antes de mais nada, aquele pedido de sempre, né? Pra galera curtir, comentar, se inscrever no canal, ativar as notificações. A gente agradece demais a participação de todo mundo. Nós já passamos de 8 mil, rumo agora a 9 mil inscritos no canal. Passito a passito a gente vai chegando lá, tá? Vamos conversar, vamos começar falando sobre a coletiva do Vojvoda, né? A primeira coisa que a gente vai debater é como o Vojvoda se comportou na coletiva, muito rápida, né? Assim, o Ceará ainda estava em campo na parte da premiação, parte da imprensa estava na sala só, a maioria estava no campo lá acompanhando a premiação, então o Vojvoda chegou e por coincidência eu tinha acabado de descer lá da transmissão e peguei ali uma parte da coletiva, né? E eu separei um trechinho aqui para a gente ouvir Juan Pablo Vojvoda. E eu vou colocar na tela exatamente a pergunta que eu fiz, porque a sensação que eu tive era que o Vojvoda estava todo o tempo meio que olhando para a situação e dizendo assim, não, passou o Campeonato Cearense, não vamos olhar mais para isso, agora o nosso foco são para outras coisas, a gente vai mirar nossos olhos para outros objetivos. Ele comentou pontualmente ali das coisas que prejudicaram a não conquista do título, mas sempre meio que blindando e defendendo o elenco, como é de praxe de treinadores eles praticarem falarem isso abertamente, né? Defende o seu elenco e tudo mais. E eu acho que tem mais coisas pra gente extrair de uma derrota como essa. Não dá pra você olhar pra isso só como algo da normalidade, principalmente considerando o Fortaleza o favorito ao campeonato e ele não conseguiu desempenhar um bom futebol em nenhum dos clássicos, né? E aí eu faço a seguinte pergunta. Professor, boa noite. Renato Manso, futebolês. Eu percebo você tentando, obviamente, olhar para um trabalho como um todo, não apenas a competição, o resultado em si, a derrota do título do Campeonato Cearense. Entendendo isso, dentro desse contexto, é possível observar o que aconteceu no Campeonato Cearense como sinalizações de que algumas coisas não estão funcionando para talvez os principais momentos da equipe na temporada. É possível identificar também, mesmo observando que há uma construção, há um trabalho bem feito, mas que há também pontos que podem ser melhorados em relação ao jogo, ao trabalho de maneira geral? Por supuesto, sí, es posible y es una obligación de nuestra parte, un análisis completo de todo y de cada juego que nos disputamos. Es nuestra obligación, vuelto a repetir. Si queremos mejorar, corregir y continuar creciendo, tenemos que hacerlo. Esse é o primeiro, essa primeira parte aí do que eu vou conversar. Eu particularmente, eu não vou falar que é uma decepção, né? Eu não vou falar que é um lamento assim, mas eu confesso que eu esperava outra resposta do Vojvoda. E eu digo isso porque o Vojvoda é um treinador sempre muito lúcido, né? Ele é sempre muito consciente daquilo que ele está falando, daquilo que ele está fazendo. A minha pergunta provocava a ideia de que, bom, perdemos o campeonato. Como nós perdemos o campeonato? Então, assim, a gente precisa rever algumas coisas para frente. Não tem como a gente entrar numa Série A, numa Libertadores e cometer erros como o que a gente cometeu. É você olhar para o seu histórico recente e perceber pontos de melhoria. E encontrar assim, a gente não pode ser tão destemperado,
nos momentos de crise. A gente não pode perder a cabeça, porque, por exemplo, o Fortaleza tá 0-0, o Vojvoda faz a mudança e aí vem a expulsão do Gaston. Então, assim, o Fortaleza estava no jogo ainda, por mais que não tivesse, talvez, desempenhando um grande futebol, mas estava vivo no jogo. E como perder a cabeça, como perder o controle? O Fortaleza até sai na frente, mas acaba realmente ficando pelo caminho porque perdeu força, né? Foi perdendo jogadores, fazendo as substituições e acabou não conseguindo ali repor a altura. Uma outra coisa que aconteceu foi exatamente o pedido de desculpa, né, do Gaston Ávila. O Ávila colocou ali: sou humano e sempre vou errar, mas mesmo que o mundo esteja contra mim, lutarei até o último dia da minha carreira. Ali as palavras meio que de explicações aí pós-clássico. O Gaston, que talvez tenha sido uma das grandes decepções aí, em termos de postura, né? Eu não falo nem em relação a jogo. Eu acho que em relação à postura, foi um jogador que realmente me surpreendeu negativamente. Porque num jogo como esse, você espera dos caras que são mais calejados, que tem mais postura, assim, que tem mais experiência, até internacional, no caso do Gaston, ter um comportamento diferente. E a entrada que ele deu realmente foi bem perigosa, bem realmente assim, indiscutível a expulsão, tanto é que nenhum jogador do Fortaleza praticamente faz uma grande reclamação, mas é isso, né? O Gaston se pedindo uma certa desculpa aí, dizendo que é humano, vai sempre errar, mas mesmo que todo mundo esteja contra ele, lutarei até o último dia da carreira, né? Eu confesso que parece que é uma injustiça, né? Parece que o cara está sendo injustiçado pelo que estão fazendo com ele, ou porque pelas críticas que estão fazendo. E sendo bem sincero, acho que o Gaston é digno, tem motivos para ser criticado, para ser cobrado. Pela importância dele no elenco, pelo valor que ele agrega e pelo prejuízo que ele causou ali com a expulsão. A outra coisa que a gente vai também ver é um trecho do Alex Santiago falando logo após o jogo, e esse vídeo fui eu que fiz ali, meio de supetão. Termina a coletiva do Vojvoda, o Alex em seguida já assume o microfone e conversa um pouquinho com a imprensa. Vamos ver uma parte do que ele falou. Fortaleza S.A. como o maior responsável pelo departamento de futebol do clube. E nesse momento, nós estamos vivendo um momento que deixa todos nós como torcedores tristes, né? Hoje nós vimos uma situação que não nos deixa contente. Perdeu um título que nós queríamos, que nós nos preparamos para tentar buscá-lo, mas que nós não fomos bem-sucedidos, né? E é importante nesses momentos a gente ter esse senso crítico para fazer avaliações, fazer correções de rota, para assumir responsabilidades, e nós estamos aqui para isso, né? Dizer ao torcedor do Fortaleza que nós estamos fazendo avaliações internas sobre o que não está funcionando bem, sem apontar culpados. Nós temos um trabalho construído há muito tempo, um ciclo vitorioso de há muito tempo no clube. Nós vamos jogar competições importantes esse ano. E o Fortaleza vai fazer avaliações internas, ver o que não está bem, ver o que está bem, ver o que pode ser melhorado. E nós estamos dizendo ao torcedor, através desse pronunciamento, que nós não vamos parar de trabalhar dia e noite até que a gente volte a entregar para o torcedor aquilo que ele quer, né? Nosso torcedor, a gente sabe que está no nível de exigência, né, nos últimos anos, que é correspondente ao que a gente tem entregue. Nós sabemos que as cobranças vêm. Se o torcedor Alex estivesse hoje olhando para o diretor Alex, eu não estaria satisfeito, como eu sei que os torcedores não estão com desempenho recente. Bom, é isso. Basicamente é isso que eu particularmente espero. Eu sei que o futebol ele é muito composto do que acontece internamente e o que vem a público. Eu entendo que muitas coisas que acontecem dentro do clube, elas nunca vão ser ditas, nunca vão ser veiculadas, nunca vão ser tratadas como um assunto de conhecimento geral. Há muitas coisas no futebol que elas são veladas, porque elas são decisões internas, porque são pensamentos internos. Nenhum dirigente vai chegar no microfone
99,9% não vai chegar e vai ficar detonando treinador, jogador, porque sabe que é uma gestão, porque sabe que tem várias particularidades ali internas, enfim. Mas tem algumas coisas que, por mais óbvias que elas sejam, elas precisam ser ditas. Diferente do Vojvoda, o Alex chega e faz um discurso, talvez até para o torcedor mesmo. Talvez internamente o Fortaleza até acredite que precisa fazer poucas mudanças, que ele tem confiança no grupo, tem confiança nos jogadores que foram contratados, no planejamento que foi feito. Mas, velho, convenhamos, não tá dando certo. Os resultados não estão acontecendo e, pior, o desempenho do time não está acontecendo. Então é preciso alguém dar a cara a tapa, via público e dizer assim, gente, a gente está avaliando, a gente está revendo o que está acontecendo, a gente está planejando mudanças, está vendo o que é que pode ajustar nesse organograma aí da temporada, se sai alguém, se vem mais alguém, né? Enfim, avalia, né? Deixa público, pô, nós estamos prestando atenção, a gente sabe, a gente tá magoado também, a gente tá chateado. Não é desmerecer um trabalho, não é você jogar fora tudo aquilo que já foi construído, mas é você também ser sóbrio diante dessa situação. E o torcedor Alex estaria chateado com o diretor Alex. É exatamente esse o sentimento. Então, por mais que talvez seja só um discurso, uma narrativa, eu acho que é importante para o torcedor entender que, pô, os caras que estão lá, eles estão sentindo a dor do torcedor que tá fora, né? Que tá percebendo que o time não tá jogando, que não conseguiu vencer os clássicos nessa temporada. Então, acredito que esse foi um acerto. Como eu disse, esperava uma outra postura do Vojvoda. Sinceramente, assim, admiro o Vojvoda, sou um cara que sou defensor do Vojvoda. Perguntaram, inclusive, no Futebolês lá se o Vojvoda agora se tornou um treinador de uma nota só. Não, acho que até no clássico mesmo ficou evidente que ele tentou uma outra coisa, outra alternativa para os problemas do Fortaleza. Mas em termos de postura pós-jogo, parece que não era tão importante ao ponto da gente se preocupar tanto. Nem acho que é isso que ele sinta. Mas eu esperava um discurso diferente. Esperava um discurso diferente do Vojvoda. Honestamente, sinceramente, esse era o meu pensamento. E só para terminar, eu separei aqui. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho uma planilha de jogo que mostra os melhores momentos do jogo. E aí eu vou escrevendo ali, primeiro tempo, segundo tempo, os lances principais. Essas foram as minhas anotações no jogo. O Fortaleza precisando vencer, precisando fazer gols. Nas minhas anotações, eu sei que teve chute por cima, teve jogada mais perigosa ali, mas de forma geral, na minha concepção, Fortaleza chegou 3 vezes. Um rebote ali da defesa do Ceará que o Moisés acaba chutando por cima já no final do primeiro tempo, aquele chute perigoso que passou perto. O gol aos 13 minutos do segundo tempo e aos 32 o Tinga cabeceia por cima do gol após o escanteio. O Ceará já tinha acabado, inclusive, de fazer o 1-1. Como é que um time que tem o potencial que o Fortaleza tem ataca tão pouco, cria tão pouco, num jogo onde você tem a obrigação? Eu separei isso aqui porque eu fiquei pensando, cara, o Fortaleza atacou muito, não atacou muito, foi um time mais do mesmo, e aí eu fui ver o que eu tinha anotado do jogo, né? Às vezes você está tão concentrado fazendo ali o trabalho que não tem uma noção geral, e é importante depois até você assistir o jogo novamente, pensar sobre isso, e eu fui ver as minhas anotações e eu não curti aquilo que o Fortaleza produziu em termos de quantidade, inclusive, não só em termos de qualidade. Então fica esse registro aí também de algo marcado aí. Claro, essa é a minha anotação. Pode ser até que tenha tido um outro lance qualquer aí, mas de forma geral foi essa a produção do Fortaleza na partida contra o Ceará. Eu acho que precisa ter mudança. Eu acho que precisa ter uma avaliação. Por quê? Tem qualidade, tem planejamento, tem treinador, mas está faltando um pouco mais de futebol. E os desafios que o Fortaleza vai ter pela frente são grandes. Será que era só uma questão de motivação no Campeonato Cearense? Copa do Nordeste, os caras vão mais abaixo? Eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Mas vai que ganha do CRB, Fluminense e Racing. Qual é a resposta que os caras estão dando em relação ao primeiro trimestre? Aí a gente vai precisar ter outras conversas sobre isso, tá? Se inscreve no canal aí, ativa as notificações. Muito obrigado você que chegou até aqui. Deixa o like e deixa a tua opinião também nos comentários. Quero saber aí o que você tem a dizer sobre isso, beleza? E
eu vou deixar aqui, exatamente aqui, ó, o comentário sobre o pós-jogo, né? Esse 1-1 que deu título ao Ceará. E eu falo um pouquinho também do porquê que eu acho que o Fortaleza acabou não conquistando esse título na partida, tá bom? Grande abraço, até a próxima.